Olá, bem-vindos ao quarto episódio, do nosso podcast do projeto Sofar. Para quem nos está a ouvir pela primeira vez, explicar que o projeto Sofar é um projeto dedicado à promoção do agroempreendedorismo social feminino, em vários países. Portanto, é promovido, o coordenador é a Universidade de Gazi, na Turquia, que tem interesse neste projeto como uma forma de dinamizar as áreas rurais na Turquia, que estão bastante desertificadas. Depois tem parceiros na Alemanha, na Eslovénia e em Portugal. Um dos parceiros somos nós, portanto, a comunidade Mulheres à Obra. Nós não somos grandes especialistas em agricultura, mas estamos neste projeto por via do empreendedorismo feminino. E é nesse contexto que eu hoje convidei a Marcele Rebelo, que está na nossa comunidade há muito tempo e que é uma das nossas grandes parceiras e grande dinamizadora. E Marcele, ia-te pedir assim, num minuto, para fazeres o teu pitch, explicares aqui quem és e o que fazes. Olá, muito bom estar aqui, Camila. Tava ouvindo o podcast, eu adoro, recomendo que ouçam aí os outros episódios. Eu sou Marcele Rebelo, criadora e criativa na Bíblio Ideias, né? Eu sou bibliotecária de formação, mas multipotencial e adoro esse universo do conteúdo humanizado, criativo e ajudo pessoas, empresas e marcas a terem uma presença mais humanizada justamente cuidando da sua comunidade. Para mim, foi o que me fez chegar em Portugal, foi as Mulheres à Obra, né, em 2020. E já fiz parte de Task Force, sou da Team Now, né, já fiz vários programas aqui também, como o Chá das 5 com a Judite, as meninas. E eu adoro esse movimento, é mais do que um grupo, é um movimento. A Camila nos tira da zona de conforto. É muito bom. Obrigada, Marcelo. Marcelo, convidei-te para estares aqui, precisamente porque tens esta abordagem muito particular ao marketing. O marketing digital, o mainstream acaba por ser muito estereotipado e formatado e às vezes até muito intensivo, e tu tens promovido aqui uma abordagem mais humanizada, mais de proximidade, trabalhando o marketing de relacionamento. E eu achei que era interessante trazer-te aqui porque nós estamos a falar com mulheres para mulheres empreendedoras que podem querer criar um negócio na área da agricultura social, podem viver em zonas rurais ou ter acesso a terrenos que não estão aproveitados, ou a trabalharem na agricultura e querer ter aqui uma, uma fonte adicional de rendimento. E a agricultura social tem esta particularidade de ser uma agricultura que tem uma componente ou social ou ambiental. E, portanto, não está estritamente ligada à busca pelo lucro, à maximização do lucro e à acumulação do lucro e ao retorno financeiro, mas naturalmente que estes projetos têm que ser financeiramente sustentáveis para serem viáveis. No entanto, são projetos em que, por exemplo, se dá emprego a pessoas com necessidades especiais na agricultura, se fazem ações educativas para crianças ou para idosos, se oferece emprego, por exemplo, a desempregados de longa duração, se promove uma agricultura biológica sustentável. Portanto, há aqui uma série de componentes que podem passar pela integração e inserção profissional de populações mais carenciadas ou mais vulneráveis, mas também a educação para um tipo de agricultura mais responsável e mais sustentável. Dizendo aqui alguns exemplos, porque isto às vezes parece, isto não é um conceito muito comum, muito conhecido em Portugal. Eu vou dar aqui alguns exemplos para quem nos está a ouvir ter uma ideia mais concreta, e tu também, Marcelo, para te ajudar aqui um bocadinho a perceber melhor o tipo de negócios que estão aqui em causa. Por exemplo, a Semear, que é a nossa parceira nesse projeto em Portugal, eles fazem agricultura empregando pessoas que têm necessidades especiais. Portanto, têm uma academia em que lhes dão formação nesta área, e depois empregam estas pessoas. Fazem muitos team buildings para empresas. Portanto, a agricultura deles também é sustentável, portanto, tem estas duas componentes, a componente social e a componente ambiental, e há muitas grandes empresas que os contratam
para fazerem team buildings e para sensibilizar os seus colaboradores. Há outro tipo de projetos, por exemplo, as hortas comunitárias, as quintas pedagógicas, e portanto há um conjunto de negócios, de projetos, de desenvolvimento que pode ser feito nesta área. Porquê é que eu te convidei para estar aqui, Marcelo? Porque me parece, e posso estar errada, mas queria ouvir a tua opinião, este tipo de negócio, mais ainda do que muitos outros negócios, são negócios que têm que falar aos valores, não é? Porque Totalmente. não são os produtos e os serviços que vão oferecer, não são necessariamente os mais competitivos em termos de preço, porque estar a fazer agricultura sustentável, permacultura, o que seja, e estar a empregar pessoas, por exemplo, que têm necessidades especiais, ou desempregados de longa duração, ou pessoas idosas, tudo isto tem também custos associados, não é? E portanto não se poderá ir, penso eu, vou-te já passar a palavra para dar a tua opinião, pela questão de ser a melhor relação custo-benefício em termos de produto ou de serviço em si que se oferece. E, portanto, tem que entrar aqui outras questões que, quanto a mim, se prendem com os valores. Portanto, falar com clientes e não só com clientes, porque muitas vezes estes negócios também precisam de parceiros, precisam de financiamento, precisam de parcerias com entidades públicas, com câmaras municipais, com juntas de freguesia, com empresas. Perceberem como é que se comunica estes valores, não é? Sim. E pronto, e penso que é aqui um bocadinho que tu entras com o tipo de abordagem que tu tens ao marketing. Eu diria, eu colocava-te uma questão muito simples, é para alguém que tem um negócio nesta área, um negócio, esteja a lançar um negócio que fala de valores e que Uhum. tem que falar com clientes e parceiros que também têm, partilham destes valores e que querem investir nestes produtos e serviços porque partilham destes valores, como é que se pode chegar a estas pessoas e como é que as podemos abordar? Então, dentro do principal, né, especialista em marketing que eu sigo, há outros também, que é o Philip Kotler, tem até aquele livrinho azul ali atrás, que é o marketing de relacionamento, né, de comunidade. E com essa onda do storytelling, que não é onda, na verdade, as pessoas se lembram mais de histórias, né, do que de publicidade. Eu acabei de assistir uma aula, foi almoçar, eu estudo sempre que eu posso, falando que existe agora, né, uma espécie de cegueira, digamos assim, contra os anúncios. Ninguém aguenta mais, né? O cérebro não aguenta mais ser bombardeado por tanta publicidade. Eu, por exemplo, assino o YouTube Premium porque eu estudo, então não quero ficar sendo interrompida, o Spotify. Então, muitas pessoas estão correndo daquela propaganda invasiva. Né? Mas um parênteses, né? Eu já tive um coworking e já levei endomarketing, que é você trabalhar a marca para o seu primeiro público interno. Agora já tem um nome bonito, que é o Employer Branding, né? Mas na verdade a gente já levava nutricionista para falar e propunha fazermos também evitar que se jogasse copos de plástico, né? Que bebe água, café todo dia fora, adotar uma caneca, gira com uma imagem para aquele funcionário, não tem dinheiro para fazer tudo, faz no aniversário de cada um momentinho ali de discutir. Então, eu estou muito ligada a isso, né? Eu moro em Santo Tirso, eu quero me mudar para o Porto, mas a gente tem horta aqui, e uma das coisas que eu adoro são as hortas comunitárias e até os telhados verdes, né? Eu fui pesquisar algumas iniciativas de empresas e até vi que, se não me engano, foi a Accenture fez um projeto aqui no Porto com esses telhados verdes, que é um lugar também onde você vai para cultivar, né, plantar, semear, para colher, para respirar, né, porque quando você está em contato com a terra, com o alimento, assim, desde do semear, você está trabalhando uma meditação ativa, tempo de presença, você ativa muita coisa neural que evita o mal do século, que é a depressão, a ansiedade. Então, esse assunto me é muito caro. E eu já tive clientes em Niterói, minha cidade, no Rio, que eles tinham a cesta
Então, o que é isso? Incentivar as famílias a descascarem mais e abrirem menos embalagens, né? Então, é isso que você falou, é o valor. E vai sempre trabalhar o marketing de comunidade. E a própria horta, se for orgânica, biológica, ela não vai ter o ritmo de uma horta envenenada, né? E no Brasil a gente tem o ator Marcos Palmeira, que é conhecido por fazer um trabalho fantástico na Serra de Petrópolis, que tem esse nome por causa de Dom Pedro. E ele comprou um terreno para desestressar, imagina, sair daquela coisa Globo, gravação. E ele foi comer uma fruta e a pessoa que cultivava, né, os trabalhadores falaram: não come isso não, seu Marco. Aí ele: oi, por quê? Isso tudo é veneno, não come não. Porque quem produzia ali antes usava, né, agrotóxicos e coisas, e aí ele viu que tinha algo a ser feito, né? Então ele começou a fazer campanhas, usar a sua vertente artística, né, como celebridade, para chamar a atenção que nós estávamos todos nos envenenando. Então ele criou também, né, um instituto, aí começou a trabalhar com as pessoas vizinhas, porque é isso, às vezes eu produzo laranja, mas teve um problema, não deu laranja naquele ano, mas você dá, você não tem chuchu. Então entra muito no cooperativismo. A gente tem um movimento sem terra no Brasil também que trata a comida também como um ato político, porque sabe? Porque tá tudo interligado, né? A indústria farmacêutica não quer que você se alimente bem, assim, exagerando, mas falando a grosso modo, porque você vai comprar mais remédio, sendo que, né, se você for buscar as relações ancestrais, tem o chazinho, né, a própria sopa que se come muito aqui. Então, eu acredito que dependendo do negócio, é importante sempre pensar que valor eu vou entregar para o mundo com esse meu negócio. E isso é o hype, isso é o must, porque é esse valor que vai gerar cola e atrair as pessoas que estão preocupadas, porque não querem adoecer, porque querem longevidade, porque querem dar mais saúde para os filhos. E criar esse conteúdo que entrega valor antes de entregar o produto, né? E aí dá para usar bastante criatividade, como um podcast, por exemplo. Isso é muito interessante, essa entrega de valor, e eu penso que essa entrega de valor não pode ser feita, naquela perspectiva do anúncio puro e duro, não é? Como é que esta entrega de valor pode ser feita, Marcelo? Então, a gente pensa no marketing digital muito o post, né? O quadradinho 1080 por 1300, não sei o que, do Instagram, e pensa só no Instagram. Mas, na verdade, o YouTube é o segundo maior buscador. Então, se você entende a dor da pessoa que você vai, né, atender, ou o sonho, né, de ter uma alimentação mais saudável, você deve estar no YouTube. E pode ser simples, você pode fazer vídeos de 3 minutos, de 5 minutos. Uma tarde você grava, sabe, 3, 5 vídeos. Não precisa ter uma mega produção. Pode usar o seu próprio smartphone, pode ser lá na quinta. Uma coisa simples, mas genuína. Só que vai pensar primeiro com a cabeça de quem está buscando a informação. Esse é meu diferencial como bibliotecária. Eu vejo o Google, né, os buscadores, YouTube, como uma grande biblioteca. Então, como é que essa pessoa vai chegar lá para perguntar pelo que você quer mostrar, né? Então, você tem que entender um pouquinho, conversar com as pessoas para fazer um conteúdo que não seja maçudo, pesado, né? Que seja interessante. Não precisa fazer trends, dancinhas, mas esses pequenos vídeos também podem estar no TikTok, que também as pessoas buscam bastante. O TikTok cresceu muito no público adulto. Por exemplo, eles têm uma hashtag que é BookTok. BookTok. Então é só literatura, por exemplo. E eles ranqueiam diferente, você não precisa ter muitos seguidores, eles não têm essa coisa avassaladora do Instagram, sabe? Eles vão buscar o conteúdo que interessa para quem procura aquele conteúdo, né? Ah, mas eu não quero aparecer, eu não gosto, não precisa, vai mostrar os verdinhos lá, vai mostrar o processo, né? Então, ensinar alguma coisa, como cultivar uma horta dentro de casa, ou como o que você ganha comprando produtos frescos da sua comunidade local, né? Dos pequenos produtores. Aí depende qual é o manifesto que você tem com o seu trabalho. E aí você pode criar ou pequenos vídeos, ou se for no Instagram, Facebook, você faz sempre informativo e não publicitário. Mesmo que vá vender, ontem eu vi um post do Cortella
com aquele Leandro Carnal. Era uma frase que me impactou. E aí, quando eu corri o carrossel, veio falando mais sobre aquela frase, que era uma crença, e depois, no final, ele chamava para o curso de filosofia dele com Karnal, né? Então, os grandes e espertos já estão fazendo isso, não põe só a publicidade. Primeiro, faz algo que chame atenção, né? Esse é o caminho. Ok, ou seja, algo que chama a atenção e que cria valor para a comunidade, que pode ser informativo, não é, Marcelo? Isso. Ou seja, conteúdos informativos que ensinam, que transmitem conhecimento sobre aquela área. E Uhum. outra coisa, Marcelo, que eu tenho ouvido muito dizer é que as pessoas são muito receptivas, a ver os bastidores dos negócios. O que é que tu pensas disso? É a vida como ela é, né? Isso os marqueteiros chamam de high-low, né? O high é aquele quem aluga um estúdio, faz maquiagem, né? Coloca o laser, tem câmeras potentes. Esse é o high. Só que isso, quem vê um vídeo desse, já o cérebro já avisa. O olho viu, o cérebro avisou. Ih, vai me vender troço. Isso aí é publicidade, já não quero. Aí entra o low, que é você tá lá mesmo com a mão na terra, né? Com o pé na lama, enfim, a vida como ela é. Eu sou voluntária nos escoteiros, estamos fazendo agora um projeto que eu estava doida para te contar, que é o Food Hero, justamente para ensinar as crianças a não desperdiçarem o alimento e a saberem da onde vem o alimento, né? O ciclo da vida, começar com a compostagem. Isso veio de um evento que ele veio da internet, que é o JJT, Rádio Amadores JJT Mundial. E eles nos chamaram para um manifesto, Take an Action, né? Ou seja, faz alguma coisa na sua comunidade. Então, a gente está começando agora a construir, né, na comunidade. Claro que tudo isso precisa também de dinheiro, como qualquer produtor, é o que você falou, tem que ser sustentável. Precisa, às vezes, de uma estufa, ainda mais aqui em Portugal, né, com o clima. Então, você pode mesclar até conseguir parceiros, patrocinadores e ter ali até alguma forma de ter um dinheiro que vá custear também o seu marketing, mesmo que ele seja de conteúdo humanizado, ele vai precisar de tempo, né? De algum recurso. Então, o que eu recomendo é buscar parceiros locais que tenham, por exemplo, horto, ou que vendam, né, vasos, ou até mesmo essas estufas, e você vai fazendo parceria e mostrar os bastidores, por exemplo. Olha, eu vim visitar esse horto aqui, né? Olha que interessante, eles agora tratam essa espécie aqui dessa maneira, ou tem esse vaso que é fácil, você pode sei lá, ter uma horta na sua casa, você não precisa estar sempre lembrando de regar, se você viaja. Eu estou aqui imaginando, né, uma pessoa que vá falar sobre isso. Mas se tiverem perguntas, podem colocar que depois, se a Camila me chamar, eu volto para responder. Mas é isso, é você gerar valor mostrando a vida menos artificial e mais natural possível dentro da sua realidade, né? Então, na educação tem muito assim a criança correndo na lama, pulando na lama, se sujando na terra, né? Eu vejo muita coisa de educação falando que é isso, é a gente vai criar adultos mais saudáveis, né, mais inteligentes e capazes, mas eu vejo escolas, por exemplo, privadas, fazendo esses vídeos que tocam, né, com as crianças correndo, brincando, as frases emocionais. E no final ele fala: você quer fazer parte? Vem para nossa comunidade, né? Vem conhecer a nossa escola. Acho que é Exato. isso. E não mostra Interessante. as crianças perfeitinhas, elas estão sujas, estão brincando, ninguém, não é modelo que foi contratado, entendeu? Acho que é um pouco isso. Tu falaste ali de uma coisa interessante que é, tu podes fazer, por exemplo, vídeos dos teus bastidores, do teu negócio, mas também podes fazer de parceiros. Por exemplo, vais visitar um horto, não é? E daí vai nascendo a conexão e a comunidade, e vais criando conteúdos de valor, win-win, tanto E, para ti como para os teus parceiros, ai, certo? que gostoso. Imagina você contar a história, sei lá, de uma senhora ou uma família que tem praticamente mulheres e que elas herdaram lá, sei lá, uma herdade. Como a gente tem aqui a Amélia, né? Mas tem outras que são mais mão na terra, digamos assim. Imagina contar histórias, aí no final, aí ela ainda ensina a fazer um pão, sabe? Com algum ingrediente dali, não sei, alguma coisa que as pessoas vão se emocionar. E ao mesmo tempo você faz a sua boa ação
de tornar aquilo que é genuíno e toca o outro, sabe? Para que outras pessoas possam, de repente, pensar: será que eu estou vivendo a vida que eu gostaria? Será que eu estou nesse ritmo aqui frenético e não era melhor eu ter um pouco mais de calma, sabe? De repente me mudar, ir para o interior. Na pandemia aconteceu muito isso. Mas o próprio Lido, hoje eu abri o app deles com um panfleto de Natal, brinquedos de Natal. Aí eu fui ver, tinha lá um tutorialzinho ensinando a embrulhar presente, né? Então, se uma marca grande, que nem precisa gerar valor para vender, né? Porque ela vai vender, todo mundo tem que comprar as coisas. Se ela tem esse cuidado, essa preocupação, imagina o pequeno, né? Então, às vezes, fazer uma geleia, uma receita, você pode estar descabelada, a cozinha pode estar toda suja. Separa um cantinho, ou mostra bagunça também, se for o caso, para tirar um pouco, descortinar essa coisa da perfeição, né? Porque tudo corta, faz, não ficou bom. Isso também nos adoece, porque a gente tem que ver um pouco de humanidade e a vida como ela é. Eu adoro o pessoal que ensina DIY. No Brasil tem a Amanda Magalhães, que ela, quando dá errado, ela mostra, sabe? Porque a gente vê aqueles vídeos de artesanato perfeitos. Quando a gente vai fazer, dá errado, a gente pensa que a culpa é nossa. E dá uma frustração, sabe? Então, acho que até os bastidores do pessoal que trabalha, né, com agro, como é que você chama? Anotei aqui, né? Não é agronegócio, mas Agroempreendedorismo. agroempreendedorismo, é mostrar quando dá errado, é mostrar quando o bichinho foi lá e comeu a tua planta, sabe? O Claro. remedinho caseiro que você fez, ou a frustração que você teve, ou o que você perdeu. Não só contar os sucessos, mas às vezes até pedir ajuda. Eu acho que esses são conteúdos mais genuínos que conectam, sabe? Exato, ou seja, libertar-nos um pouco daquela artificialidade do anúncio puro e duro, não é? Só nos Uma adoece. Uhum. eu tenho visto aqui na nossa comunidade que há alguma resistência a este tipo de marketing de relacionamento, pelo facto de, muitas empreendedoras estarem focadas em vendas imediatas. Não só isso compreende-se, não é? Porque muitos negócios são pequenos e têm urgência em vender, precisam de vender hoje para sobreviver até amanhã. Isto coloca ali uma questão de urgência. E este tipo de marketing é um marketing que me parece a mim, pela minha experiência, que exige uma estratégia de médio e longo prazo. O que é que tu pensas disto, Marcelo? Sabe aquele ditado assim, você fica de olho no padre e o outro na missa, né? Porque assim, você tem que fazer o marketing de conteúdo e relacional, mas você precisa distribuir esse conteúdo, não contar e não depender só com o algoritmo e não contar só com a publicidade, porque há uma rejeição muito grande aos anúncios também, né? A não ser que você esteja fazendo algo que muita gente queira, né? Então, é lógico que as pessoas ficam ávidas e com pressa de vender. Eu também sou uma pequena, né, empreendedora. Bate aquele desespero. Só que não é o post, não é o link que você vai jogar nos grupos, né? Como lá nas MAU, a gente está fazendo um trabalho nas MAUs do Norte de fazer com que elas respirem e fala, segundo é dia de colocar uma coisa inspiracional, né? Então a pessoa tem que frear, opa, aqui eu não posso largar minha propaganda, mas eu quero ser conhecida, né? E é isso, é chegar na comunidade, dizer quem você é, se interessar pelas pessoas, tirar um tempinho, que seja 15 minutos por semana, já vai fazer uma diferença. E a outra coisa que você tem que fazer é ter uma listinha sempre de pessoas, lugares, parceiros, para você efetivamente criar parcerias e negócios de venda. Ou seja, o marketing é uma etapa do processo, marketing digital é só uma mídia, como poderia ser um outdoor, uma televisão, um rádio, e é uma praça pública onde toda a gente está lá falando: me compra, me compra, me compra. Se todo mundo está no me compra, quem que vai comprar de quem? Então, é desenvolver uma consciência nos moldes da economia colaborativa, né? Se eu impulsiono, se eu compro, se eu faço a economia circular aqui entre essas mulheres, por exemplo, na nossa comunidade, crescer, ela vai se tornar mais forte, vai também comprar de mim, né? Deveria ser uma consciência mais assim. E não ficar frustrada. Ah, eu botei meu anúncio e ninguém comprou.
não quero mais, né? Não serve para mim. Ah, fui na Tim Mal, fez meu pitch, ninguém comprou de mim. É diferente o timing, seja do networking e seja do marketing de conteúdo. Agora, se você forma a sua comunidade, vamos supor que você seja focada em hortas pedagógicas. Aí você se junta com pessoas desse âmbito. Você já cria ali, de repente, uma consultoria, um mini curso para você ajudar quem vai começar a fazer hortas pedagógicas, por exemplo. Então, você vai criar uma comunidade interessada. E aí você vai criar um conteúdo que vai nutrir essa comunidade. E ela pode começar a comprar teu curso, enfim, tua consultoria. Então, tá sempre falando sobre o que você faz e a transformação que você gera, não é o que exatamente, é qual o propósito, qual a transformação, e vai sempre divulgando aquilo. Mas ao mesmo tempo tem que agir. Com quem eu posso falar hoje que vai precisar? Ah, tem aquele restaurante ali do lado. Será que eles podem comprar minhas laranjas? Será que a gente pode fazer uma parceria, né? Então tem que pensar em como seu negócio pode ser sustentável sem depender da internet, mas sem esquecer também da internet. É meio que equilibrar isso, né? Não apostar todas as fichas. Porque, em geral, quem é dono do seu negócio e é pequeno tem vergonha de vender, não gosta de vender. Então se perde no meio dessas coisas de criar conteúdo, fazer criatividade. Tá fazendo muito, porque aquilo ocupa um tempo e recurso, mas o resultado, como você falou, não vai ser para agora. A pergunta é que conteúdo eu estou criando hoje que vai continuar falando sobre o meu negócio e trazendo pessoas para me conhecer há 5 anos, 10 anos, pensar nesses conteúdos que vão continuar vendendo por você. Aí, lógico, tem que ter um link, para levar a pessoa para algum lugar, para sua comunidade, tem que ter todo um aparato, né? Porque às vezes eu chego num lugar, por exemplo, queria levar meu filho para fazer cerâmica aqui perto em São do Tirso. Eles tinham um site lindo, um Instagram lindo, só que não tinha telefone e eles não respondiam mensagem nenhuma. Então é muito comum quem é pequeno produtor e quem é muito dessa área, né, mais rural, não gosta muito de estar na internet. E aí, quando cria, ou paga alguém para criar, não tem ninguém para sustentar aquilo. Tem que lembrar que o conteúdo que você gera, vai ter gente que vai comentar, vai perguntar, né? Então, cuidar, é o cuidado, pensar de ponta a ponta como que eu vou servir o outro com o meu propósito. Ele vai ser bem atendido como, né? Um pouco isso. E a inteligência artificial ajuda, né? Exato, a criar os conteúdos de qualidade, não é? Uma coisa que eu noto na nossa comunidade, eu acho que isto é um desafio mais intenso nas mulheres, Marcelo. Muitas vezes eu vejo mulheres com pequenos negócios que gerem os negócios como se estivessem na esfera doméstica e não na esfera pública. Ou seja, têm bastante relutância em fazer networking, em se relacionar com comunidades mais vastas, com outras empreendedoras, com potenciais clientes, potenciais parceiros, e acabam muitas vezes por fechar-se muito nas suas redes de proximidade, portanto, é a família, vão vendendo à família e aos amigos, e aos conhecidos e aos vizinhos, e aquelas pessoas que já conhecem há muito tempo, e depois para o resto do mundo despejam publicidade pura e dura, não percebendo que se podem relacionar de forma consistente e continuada em comunidades de networking, por exemplo, como nós fazemos nas Mulheres à Obra, como tu referiste no início, mas não só, há N comunidades deste género. É possível ter um relacionamento com pessoas que não são necessariamente os nossos amigos íntimos e os nossos familiares, não é, Ana Marcelo? Como é que tu geres? Eu sei que tu agora estás a fazer uma coisa muito interessante na nossa comunidade, estás a dinamizar uma comunidade de networking do norte de Portugal, e tens lançado desafios muito interessantes. Eu vi hoje que tinhas lá o manual da Anja, não é? Até podes falar aqui sobre essa iniciativa que tu tiveste, como forma de preparar as mulheres para este tipo de relacionamento construtivo com outras que não são necessariamente íntimas, não é? Não é. E, gente, pensa bem, eu vim no avião, cheguei com meu filho, não conhecia ninguém, né? Eu tive que bater em portas, fui, por exemplo, na Casa da Juventude para conhecer.
para ver se tinha alguma coisa para o meu filho. Aí falei do que eu fazia, dali surgiu um primeiro trabalho voluntário, depois trabalhos remunerados. Então, é ir com a cara e a coragem, né? A gente tem que ser a nossa própria embaixadora. Porque, por exemplo, eu não vou vender marketing digital ou consultoria, ou enfim, qualquer coisa para os meus familiares e amigos, porque eles não têm negócio. Então, se eu depender da minha família, dos meus amigos, eu, como se diz no Brasil, tô lascada, né? Então, quando eu vi essa rede, eu fiquei apaixonada, que eu vi as mulheres, primeiro no Facebook geral, né, me convidaram. Ah, onde tem isso? Preciso daquilo. Isso já é o início. Aí eu vi a agenda, aí vi o Vozes, né? E foi um pouquinho antes da pandemia. E aí foi bem interessante porque eu fiz minha primeira venda dentro da comunidade, recém-chegada, a partir de uma pergunta. Eu perguntei onde é que eu conseguiria óleo essencial, né, de uma marca específica. Que eu estava procurando no Brasil, tinha começado, e aí vieram várias, né? Eu. Falei, e agora? Eu não conheço ninguém. Eu uso meu feeling, uso, sei lá, minha intuição. Aí eu fui vendo, respondi, sei lá, umas três. Até que uma me mandou assim: eu posso te ligar? E era aquele momento que a gente tinha que higienizar tudo, que chegava do mercado, lockdown mesmo. E eu tava no auge, assim, de crise de ansiedade e eu queria um óleo bom de lavanda. Aí começamos a conversar e aí ela falou: poxa, mas você não quer os outros óleos, né? Não sei o quê. Falei, ah, querer eu quero, mas eu agora não posso investir, acabei de chegar aqui. Aí ela falou, eu vou te ajudar, você vai me ajudar. Assim, ela é do Algarve, entendeu? E a gente ainda se fala. Aí ela, as minhas meninas não sabem nada de marketing digital, mas você vai montar um curso simples, assim, muito prático. Como criar o Facebook, como criar o Instagram. E aí eu criei o Facebook Instagram Marketing na prática, fiz uma venda, foram na época 700 euros. Comprei o meu kit que eu queria, né, comecei a me cuidar, descobri uma comunidade incrível, porque elas se reúnem toda semana e para ensinar tudo, fazer coisas de óleo essencial, tipo para beleza, para produtos assim de casa, de limpeza. Ganhei uma comunidade, aí eu falei, não, eu vou retornar isso para as mulheres à obra, porque foi aqui. Ou seja, numa conversa, gente, com quem você não conhece, muita coisa pode acontecer. Agora tem que ter entrega, tem que ter verdade, né? Agora, tem gente que eu já ensinei, falar, pô, você dá aula de espanhol, coloca lá no grupo dicas de espanhol, põe todo dia, ou põe durante a semana, uma vez por semana, uma dica. Tanta gente quer viajar, precisa aprender. Aí foi muito engraçado, porque ela colocou, e aí depois ela começou a me ligar. Nossa, muita gente respondeu, eu não conheço essas pessoas, o que, que eu vou falar com elas? Como que eu vou falar com elas? Falei, ué, mas calma, tá tudo no Facebook, é controlado, tá dentro da comunidade das mulheres óbvias, isso já é né, uma coisa interessante de confiança. Então eu noto isso que você falou, as pessoas têm muito medo, até de fazer um pitch dentro da Timmal. Tem gente que eu convido e fala assim, ai, as mulheres aqui já estão assim, com negócios muito à frente. Sabe, uma síndrome do impostor que a gente precisa falar mais sobre isso e entender que não é vendendo na sua casa para os seus amigos ou no seu bairro que você vai crescer. Né? A internet, ela te põe aí em contato com o mundo, né? Exato. Eu mesma, anos atrás, comecei no blog, dou aula de inglês, e eu fazia aquele conteúdo como se 1 milhão de pessoas lesse. Tinha meu calendário e tal. E aí uma moça que morou na Inglaterra e é argentina começou a me perguntar, porque eu colocava, até para eu não perder, coisas interessantes para ter aula. E aí ela gostou, virou um lugar de recurso para professores. E aí nós fizemos uma parceria e começamos a unir os nossos alunos em aulas temáticas especiais, quer dizer. Então, assim, eu acredito muito nas relações humanas e acredito que essas comunidades devam ser mais aproveitadas, sabe? Independente de você conhecer as pessoas ou não, você vai conhecendo, né? Exatamente. Há uma questão interessante com este projeto, Marcelo, que é o facto de se procurar dinamizar zonas rurais que estão muitas vezes subaproveitadas, desertificadas, e dar oportunidade às mulheres que estão nestas zonas rurais. E aqui muitas vezes há o desafio acrescido do isolamento geográfico, não é? E como as ferramentas digitais nos podem permitir estar em comunidades
mesmo estando geograficamente distantes. Podes falar-nos aqui um bocadinho de algumas ferramentas que tu uses e que Uhum. possam ser úteis, por exemplo, uma mulher que nos esteja a ouvir de uma pequena aldeia, onde não tem pares, não tem outras empreendedoras e precisa de se relacionar mais além? Então, até aqui no norte, né, que eu acabei não falando, tem meninas, que foi uma ideia da Camila. A Camila falou assim: precisa dinamizar o norte, vocês têm que fazer hot seats, encontros presenciais e regionais. Aí, beleza, a gente teve aquela questão, né, do Facebook que acabou, e aí Camila foi dando as boas-vindas às pessoas nos grupos. A gente tinha um grupo dos almoços, e você Do nota WhatsApp, neste caso no WhatsApp. que é uma ferramenta incrível com esses grupos locais. Aqui tem muito Dolce, se vieres buscar no Facebook, tem muitos grupos de imigrantes, né, brasileiros também. Mas o que, que eu noto? Veio uma moça da Serra da Estrela. Olha como é que você está falando, já acontece na nossa comunidade. Eu faço um filtro, não deixo qualquer um entrar, porque eu acho importante a gente saber quem está lá, o que, que quer, o que, que pode oferecer. Então, a Claro. gente montou uma coordenação, nós somos 4 hoje, eu, a Sara, a Judite e a Penha. Aí a gente se reveza, cada semana uma faz essas boas-vindas, né? Tipo, fulaninha pediu para entrar. Às vezes vem muitas quando você dispara e-mail. E a gente fala, você é de onde? A pessoa fala, eu sou de Serra da Estrela, mas eu me sinto muito sozinha aqui. Aconteceu isso. Posso ficar no grupo? Eu falei, pode, e pode sempre falar sobre isso no grupo. Pode sempre perguntar. Tem alguém aqui de Serra da Estrela que queira, ela quer criar justamente uma dinâmica ali naquela região, como tem uma outra de Viseu, né? Então, as Mulheres à Obra, para você que está nos ouvindo de uma aldeia, é um lugar preparado para isso, né? Então, você, se não tem comunidade, você começa a criar a sua comunidade, seja para falar de permacultura, né? Por exemplo, a gente tem na nossa comunidade do norte uma mulher que está interessada em criar um espaço num terreno com aquela bioconstrução, sabe, os adobes. Aí eu já descobri uma outra que também faz. Né? Então, tem muitas mulheres que, mesmo nessa questão particular do seu interesse pessoal e não profissional, mas que já lida com a terra de alguma maneira, né? Ela tem uma pequena horta, então acredito que comunidade de mulheres, né? Ou se pesquisar, né? Grupos no Facebook, eu participo de alguns de permacultura, horta e jardim, né? Tem uns que são internacionais também. E as pessoas são muito cooperativas, né? Elas trocam muito sobre informação, assim, da melhor forma de cultivo, a melhor forma de compostagem. E a permacultura é muito inteligente, né? É uma tecnologia milenar aí, mas que aí você começa a plantar algo no seu canteiro que já evita uma certa praga, né? Porque essa história de plantar tudo linear ou só uma cultura é péssimo, né, para o solo, precisa ver aquele revezamento, então é algo que as pessoas estão estudando muito. Então, o que, que eu vejo de ferramentas hoje? Comunidades do Facebook, acho fantásticas. Mapear, né, criar uma biblioteca e, de repente, pode ser aí começar a chamar as outras pessoas também, né, para colocar ou e-book, ou curso, né, ou vídeos, começar a ser o incentivador da boa informação e comunicação, né? E também comunidade de WhatsApp. E se você coloca um anúncio, tipo lá nas Mulheres Obra no Facebook, dizendo assim: olha, estou aqui na aldeia tal e eu estou com essa situação da horta, procuro pessoas interessadas. Com certeza, alguém conhece alguém que não sei o quê, né? E elas se ajudam. Sem dúvida, as ferramentas que põem as comunidades em contato, elas são maravilhosas para isso. E mais do que um anúncio, o colocar questões, Isso. responder a questões, colocar informação, partilhar um testemunho, um desabafo, isso cria mais envolvimento, não é, Marcelo? Cria, porque nós somos seres sociais, né? Seres humanos como um todo, e nós mulheres somos mais ainda. E a gente tem essa particularidade, né? Então, o anúncio que eu digo é isso: colocar o seu desabafo, a sua situação, a sua pergunta, e com certeza há muita gente com empatia que vai procurar te ajudar, né? Então, puxar a conversa
E tem que fechar o olho, assim. Às vezes você vê, esse grupo não tem ninguém que não sei o quê. Você nem sabe, você nem conhece as pessoas. Se o Claro, conteúdo não tá bom, coloque você um conteúdo bom, então. Seja você a mudar o tom da conversa. exatamente. Acho que é um pouco isso. E há aqui uma coisa que eu acho que é importante, ainda bem que falaste agora nisso, Marcelo, é que quando eu falei há pouco que muitas mulheres estão muito restritas ao seu círculo familiar e de amizade próxima, sentem-se muito desconfortáveis quando são confrontadas com outras que têm valores diferentes e opiniões diferentes. Mas é preciso perceber que quando estamos numa comunidade muito vasta, no nosso caso, a nossa comunidade tem quase 200 mil mulheres, depois temos grupos mais pequenos, não é? Mas sendo comunidades mais vastas, necessariamente vamos encontrar pessoas que nos dizem pouco ou que têm pouco em comum connosco, não é? Mas isso não nos deve levar logo, eu não gosto disto, vou já fugir. E há muitas mulheres que têm esta tendência, não é? Eu não gostei, eu tenho que gostar de tudo, porque se eu não gostar de tudo, isto não vale. Não vale a pena, não é? E é, portanto, ter alguma tolerância, alguma receptividade e perceber que não podemos gostar de tudo, nem concordar com tudo, mas se calhar há alguma coisa ali que nos diz algo e nós também podemos dizer algo a alguém que está ali, e, portanto, porque não usar aquela forma de conexão? Concordas? Concordo, enriquece muito. Eu venho do mundo das universidades, eu trabalhava em bibliotecas universitárias, sempre da área de humanas, e estava sempre em pares e reuniões. Depois fui ser bibliotecária de uma empresa de software e aprendi muito, porque essa empresa, eles tinham um escritório, clientes em 32 países, né? E estavam em 5 continentes. Então era multicultural, global, e a gente sempre atuou no online, né? Porque tinha que fazer reunião, treinamento. E uma coisa que eu aprendi lá, eles chamam em biblioteca, o nome não é muito bonito, mas é comunidade de usuários do software. Porque no Brasil o usuário é o dependente, né, de droga, mas Exato. é o user, né? É isso. Então a gente ouvia essa comunidade. E aí eu comecei a organizar os encontros dos usuários. E eu fazia assim, online, porque imagina, o Brasil é enorme, é continental. Então não tinha ninguém no Rio. Era Campinas, Minas, Curitiba, era sul, né? Ali mais ou menos no Sudeste. E aí eu fazia um encontro por ano, era muito interessante sair de lá, eles estavam já fazendo assim cases de uso, porque era uma ferramenta caríssima. Então tinha uma questão política, né? As universidades públicas, alguns não queriam pagar aquele software gringo, e muitos nascendo dentro do Brasil, mas era o software da Biblioteca Pública de Nova York, né? O Pentágono, aquela coisa assim. Então, eu falo que eu tenho uma mente provinciana, eu venho de Niterói, eu sou aquela pessoa que as pessoas têm que empurrar, falar assim, vai garota, você tem muito mais talento, muito mais coisa para dizer. Se eu deixar, eu não saio de Niterói, eu para vir morar aqui, igual aquela plantinha que você tira do vaso, quase morri. Eu vou, né? E ainda bem que eu tenho pessoas como meu marido para dizer, né? E Camila, já palestrei no Vozes do Empreendedorismo, imagina, não conhecia ninguém. Quase tive um treco antes de subir no palco. Aí, por fim, eu falei assim: se eu morrer, vou morrer feliz que eu vou estar fazendo o que eu gosto. Na hora parou os piripaques todos, que eu já não sabia se eu tava com tensão alta. Então, assim, vai ter desconforto. Aí vai ter aquela que tá num salto altíssimo, né? Que é toda, enfim, compra roupa o tempo todo, já tem aquela que vai de sapatilha. Não importa, a gente não pode olhar as pessoas e ver pela camada, né? De como ela se apresenta ou qual é a vertente do negócio dela e andar só com os iguais. Isso foi uma coisa ruim que começou com os blogs, que é interessante quando a internet passa a ter o outro lado, né? Você tem os co-criadores de conteúdos, fóruns, mas virou tudo bolha, né? A gente está vivendo essa polarização. Então, se ela não é como eu, não gosta do que eu gosto, não pensa como eu, então não serve para mim. Só que se você fica numa bolha só com os seus iguais, tem algo errado aí, né? O Nelson Rodrigues fala, toda unanimidade é burra. Então, é bom, e é isso, porque às vezes você está numa reunião dessa, do comitê ou da Team Mal, aí você vê, nossa, interessante, né? Como é que ela consegue fazer isso? Se você quer crescer, você tem que, ao contrário, tirar a inveja ou, sei lá, se sentiu mal porque não é capaz, não se acha capaz, mas é.
vai perguntar para outra. Como é que você consegue? Como é que você consegue dar formação em empresa? Como é que você consegue escalar o seu produto? E as pessoas lá têm muita abertura para isso. Eu e Judite. Judite está montando agora uma agência de marketing. Nós estamos unindo forças para alcançar um cliente maior. Não tem concorrência, tem colaboração. E nem Exato. todo mundo vai pensar igual, lembra? Na época eu falava, a gente já tem o Excel, a Cláudia veio trazer o Notion. Agora eu estou virando especialista em Notion, porque eu fui estudar. Então eu digo que as Mulheres à Obra, especialmente a Tim Mal, é uma grande academia viva, porque senão a gente fica fora do mercado. Imagina, eu trabalho no sótão da minha casa, tudo bem que tem internet, eu faço mentorias e não sei o quê, né? Estudo. Mas, imagina, eu não tenho um time, eu não tenho pares hoje, eu não tenho pessoas para discutir, debater comigo se é melhor assim ou assado. Então, eu falo isso para as meninas que foram voluntárias comigo na gestão da Tim Mar, e falo, não tenho tempo. Falo, aproveita isso, porque você vai ficando empreendedora, vai ficando mal acostumada, porque você só faz o que você quer, do jeito que você quer, né? Você vai ficando um ser humano difícil. Feita por ti própria, não é? E aí em grupo não, né? Você tem que trabalhar, tem que esperar aquela chata falar. Ou então, Marcelo, né? Tem sempre muitas ideias, vai me dar muito trabalho. Acontece. Claro. Aí a gente chega num meio termo, assim, é muito bom, porque a gente cresce, Camila, muito como humana, como profissional, né? Então, é isso, meninas. Saiam de casa e deixem de ser as chatas de galocha de casa, que quer vender seu produto só para quem já te conhece. As pessoas às vezes falam, ai meu Deus, lá vem. Então você começa a ter outras pessoas para levar teu produto, teu serviço junto com ela, fazer. Hoje está na moda os collabs, né? Tem Adidas com Lego, não sei o quê. Façam parcerias improváveis também, né? O céu é o limite. Obrigada, Marcelo. Gostei muito desta tua mensagem da bolha, porque realmente eu acho que é um dos grandes problemas da nossa sociedade, é as pessoas fecharem-se nas suas bolhas de iguais, nos seus guetos autoimpostos, não é? E isso é tão limitativo. É muito Marcelo, muito obrigada por esta partilha, muito obrigada. E eu espero que seja, eu acho que é um recurso muito interessante para e uma forma de estar e de ver as coisas muito interessante, nomeadamente para as mulheres que querem apostar no agroempreendedorismo social. e que bom, e apareçam, queremos ver mais desses negócios. E é, Olha, já agora, Marcelo, antes de terminarmos, diz-nos só onde é que os ouvintes te podem seguir para é conhecerem fácil. melhor o teu trabalho. Biblioideias, né? Tipo uma biblioteca de ideias, biblioideias. Só chegar lá. E eu quero saber desses negócios, eu estou muito curiosa. Isso no Instagram? Em todos os lados: LinkedIn, Instagram, Facebook, tudo, Pinterest, porque a gente, YouTube, tem muito conteúdo para ajudar quem quer começar. Inclusive, eu criei um curso aqui no âmbito das MAL, né, e desses fundos europeus, um curso que é copywriting, né, com escrita criativa para vender. Eu ensino a montar uma estratégia mesmo do zero, tá na academia MAL, né, na New Zealand, e é gratuito. E tem exercícios, podem trocar comigo, que eu respondo, e é um curso que tá muito redondinho, né? Então tem muito conteúdo gratuito para ajudar quem quer sair dessa coisa de espalhar propaganda só, pura e dura, para criar um marketing que vai gerar conexão, né, com o outro e formar sua própria comunidade. Obrigada, Marcelo. Então já sabem, biblioideias. Obrigada, Marcelo. E parabéns mais uma vez. Obrigada.